meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3, versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João nos escreve, capítulo 3, verso de número 1, number 1. Meus irmãos, é muita alegria que eu sinto no coração de estar novamente aqui com vocês. É muito bom estar aqui. Toda vez que nós recebemos um convite, tanto da pastora Paula, como do pastor Eduardo, como dos secretários, o nosso coração se regozija. E nas quintas-feiras a gente está se desdobrando, porque pela misericórdia de Deus nós dirigimos uma igreja em Votuporanga, e pela bondade do Senhor, hoje ela está lotada, só que tem quem cuida, tem quem prega, e assim tem como nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus. Eu me recordo que alguns dias atrás que eu ministrei aqui, eu falei que eu tinha assumido a igreja, e pastora, tinha 39 membros, nós já estamos com 112, para a glória de Deus. Continue orando por nós. João, capítulo de número 3, versículo de número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Os que pode se assente, por gentileza. João, quando ele começa o livro que dá sua nomenclatura, João é o único dos evangelistas que ele faz questão de pegar fagulhas do céu e ligar com o propósito da terra. Dito isso, nós olhamos para Mateus. Mateus, ele inicia o texto falando de uma genealogia. Lucas, ele começa atribuindo o texto a um excelentíssimo Teófilo, que até hoje não sabemos se é um homem ou uma forma de falar com o povo de Deus. Quando nós olhamos para Marcos, ele faz questão de falar sobre localidades, aonde Jesus passou, por onde ele estava, e todo o texto inicia, e outra vez, e outra vez. Mas quando começamos a ler João, no capítulo de número 1, ele já começa trazendo curiosidade ao nosso coração, porque ele já começa pegando do céu, dizendo: e no início era o verbo, e o verbo estava com Deus. Versos à frente, e o verbo era Deus. Ele começa falando de Cristo, numa simplicidade tamanha, até porque, irmãos, João, ele era um pescador. João, ele não tinha os mesmos estudos que Lucas tinha, ele não tinha as palavras de um poliglota como Paulo era, mas ele tinha simplicidade, e ele sentia o Espírito Santo falar no ouvido dele. O que nós precisamos é isso, é estar sensíveis à voz do Espírito, porque o único dos evangelistas que escreve acerca do príncipe dos judeus, por nome de Nicodemos, é esse homem, por nome de João. Mateus não fala. Lucas, por ser um historiador, ele deveria falar, ele deveria entrar nesse assunto. Marcos, por ele ter vivido, visto e ouvido o que Jesus tinha feito na terra, ele poderia relatar esse fato, mas só João faz questão de dizer que esse homem era príncipe dos judeus, e ele foi ter com Jesus no período noturno. E o detalhe é esse, e é rico, porque esse homem, ele era portador de uma coroa de ouro na cabeça. Esse homem, ele tinha um sapato de salto. Esse homem, ele tinha um anel com o brasão da sua família no dedo, e ele também tinha uma capa nas suas costas. Nicodemos é o homem que foi escolhido por todos para carregar a Torá, porque na capa que ele tinha
tinha os 613 preceitos da lei, os 10 mandamentos e os ditos dos profetas, tecelado. Mulheres puras demorava 1 ano, com linhas de ouro, para poder escrever de forma espiral, tanto a lei como os ditos dos profetas. Por onde Nicodemos passava, todo mundo reverenciava ele, dizendo: lá vai o homem, a qual Deus escolheu para carregar a palavra. Lá vai o homem, a qual Deus escolheu para carregar a Torá. Um homem sendo príncipe, sendo ele rabi, sendo ele importante pelo clero judaico. Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes, eles tinham que bater continência para esse homem. Olha a importância que Nicodemos tinha na sua época. Nicodemos, ele se reunia todo dia, chamado sábado, em um lugar chamado Sinédrio. O Sinédrio era formado por 70 homens. Quem é curioso vai lembrar disso, porque a Bíblia diz que Moisés, ele não dá conta de julgar a nação de Israel. Deus disse para Abraão: a sua descendência será como os grãos da areia da praia, será semelhante às estrelas do céu, ou seja, incontáveis. Sendo incontável Israel, então são mais de 3 milhões, segundo Flávio Josefo. Como que Moisés, ele vai dar conta de julgar toda a nação inteira? Era problema familiar, era problema de esposo, era problema de filho, era problema de dívida. Então Jetro, sogro de Moisés, disse: reparte da unção que você tem para 70 homens, e esses 70 irá ajudar você para julgar a nação. Então o Sinédrio original, ele é formado por 70 homens mais Moisés, ou seja, é 70 homens o Sinédrio original. Só que agora ele está corrompido. O Sinédrio está com 73 pessoas. Tudo isso porque Anás levantou Caifás, o seu genro, com medo de outros que sumo sacerdote no lugar. Então ele levanta alguém da sua casa, só para não perder o posto quando ele ficar velho. E estando corrompido, Deus, ele precisa se manifestar para colocar as coisas no seu devido lugar. Estando corrompido, Deus, ele para de olhar para o sumo sacerdote e vai olhar para as pessoas que têm Deus e estão querendo. Deus, ele para de olhar para os 2 sumos sacerdotes e começa a olhar para aqueles que estavam ali, querendo verdadeiramente aquilo que vinha da parte de Deus. Sendo assim, a reunião inicia. Nicodemos, ele chega com coroa, sapato, anel e capa. Ele inicia aquela reunião. Só que tem um problema. A reunião, todos se calam, ninguém fala nada. E uma reunião, ela é composta por 70 dirigentes de sinagogas, cada qual de sua província, cada qual da sua região, trazendo para os dias de hoje um presidente e 70 dirigentes de congregação. Olha só. E a Bíblia vai nos mostrar, ou melhor, os livros e o extra bíblico vai nos mostrar que naquela reunião todos se calavam, Almir. E o problema é esse, porque Paulo nos ensina que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ficar calados. Nós temos, um tem que ter salmo, um tem que ter cântico, um tem que ter palavra, um tem que ter profecia, o outro a interpretação da mesma, um tem que adorar, um tem que dar glória, um tem que dar aleluia, um tem que chorar, e assim vai. Quando ele está ensinando como que nós temos que cultuar a Deus, ele depois da vírgula diz: e que o vosso culto seja um culto racional, entregando o vosso corpo em forma de sacrifício vivo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: vai ter dias lá na Guardiões que gente vai trabalhar até 6 horas, mas mesmo cansado vai vir, porque o corpo é em sacrifício vivo. Tem gente que vai ter problema, mas vai vir porque está aqui. Tem gente que não era para estar aqui, mas está aqui. Elai, Assora Marraia. Tem gente que até olhou e disse: hoje eu não vou. Mas você está igual aquele hino: olha eu aqui.
Porque o cansaço às vezes, porque o nosso corpo ele é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, físico, alma. O psique, o espírito, aquilo que nos liga a Deus. Então, pelo que eu entendo da Bíblia, nesses anos que eu prego, quanto maior o cansaço, a carne enfraquece. E a carne estando fraca, o espírito vai ficando forte. Então eu preciso te dizer, quanto mais cansado você está, mais forte você fica. Estando 70 quietos, calados, isso é preocupante, sim ou não? Então aquele homem, presidente, príncipe, rabi, ele olha para aquela situação com a perna cruzada, brincando com o anel, tirando a coroa, mexendo na capa, o sapato de salto. Ele olha para essa situação e ele começa a dizer: algo novo precisa acontecer, algo diferente precisa tocar nesse povo, ou eles precisam estar diferentes. E eu estou falando de 70 homens que não estavam cansados, porque era um sábado, e o sábado se guarda para o Senhor. O sábado era só jejum, oração, muro das lamentações. O maior cansaço que eles tinham era mexer o corpo todo, porque o judeu diz: se eu oro a Deus, o meu corpo todo também ele tem que orar a Deus, ele tem que adorar a Deus. Então por 3 curtos períodos, eles ficam de frente ao muro da lamentação. Sendo assim, eles correm e voltam para o sinédrio, e ali eles estão sentados. Só que o detalhe maior é que Nicodemos, ele sentia que estava faltando algo no meio daquele povo. Ele sentia que estava faltando uma presença que não era humana. Ele sentia que estava faltando um sorriso que não era robótico. Ele sentiu que estava faltando uma alegria que não era só do rosto para fora, mas do coração para dentro. Porque o maior avivamento não é explosão, o maior avivamento é implosão. Começa do lado de dentro para depois sair para fora. Nicodemos já sentindo os traços de algo novo, e dentro dele ele derramava lágrimas, arrepiava e dizia: não pode ser, aqui tem 70 homens. Mas o problema maior não estava no povo, não estava no príncipe, estava em Anás e Caifás, porque eles catequizavam o povo e diziam: vocês só vão abrir a boca se nós deixarmos. A reunião termina, cada um vai para sua casa, e eles diziam: eu vim com problema e eu estou indo com ele. Eu vim triste e estou indo sem a solução. Eu vim porque eu precisava falar algo, eu precisava expor, só que ninguém me permite. Eu queria orar, mas ninguém me deixa. Eu queria fazer, mas não tem como. E eles voltavam, e uns diziam uns para os outros: sabe o que é pior? É que sábado que vem a gente tem que voltar aqui de novo. E dentro deles sentiu uma tristeza. Só que no passar da semana, a Bíblia vai dizer que quando esses homens se calam da porta para dentro, a minha Bíblia diz que Jesus, da porta para fora, ele estava curando, transformando, trazendo vida, vigor, alegria. Ele estava movendo tanto céus como terra em favor da obra de Deus. Só que passa uma semana e é sábado. Sendo sábado, estão todos reunidos. Estando lá, Nicodemos demora a chegar. Mas quando ele chega com coroa, sapato, anel e capa, ele diz: está iniciada essa reunião. A reunião novamente ela se torna frustrante. Tudo isso por causa do silêncio. Porque o silêncio significa ausência de adoração. O silêncio significa talvez que estão todos prestando atenção naquele que dizia. Mas o detalhe é que Nicodemos já estava calado. A oportunidade era dada e ninguém se manifestava. Tudo isso por causa dos 2 sumos sacerdotes que estavam calando a boca do povo. E o problema que vivemos é esse: é que do lado de fora e longe daqui, porque eu viajo muito, eu posso dizer, tem muito sumo sacerdote por aí calando a boca de pessoas simples. Tem muito sumo sacerdote aí que não permite mesmo que as pessoas preguem. É só eles que pregam, é só eles que faz, é só eles que isso, é só eles que aquilo, catequizando uma geração. Mas eu louvo a Deus, porque ainda essa igreja abre oportunidade para pessoas louvarem, para as pessoas pregarem a boa e verdadeira, genuína palavra de Deus. Enquanto eles se calam, as portas do sinédrio se abrem.
O homem vem correndo ofegantemente de lá para cá, gritando o nome de Nicodemos, e ele é barrado no meio do caminho. Nicodemos diz: pode deixar ele vir, porque eu conheço ele. O que está acontecendo? E ele dizia: Senhor, estamos com um enorme problema. O que aconteceu? Tem um homem que está lá na porta do templo. Esse homem aí, ele está fazendo uma ruaça lá na frente. Mas o que está acontecendo? Esse homem, ele montou uma zorrague, que é um chicote. Ele não bateu em ninguém, mas ele colocou a pombinha para voar, o boi para correr, o cabrito para pastar, os cambistas para vazarem. E estão dizendo: na casa do meu pai ninguém há de fazer comércio. Na casa do meu pai não quero bagunça. Entenda isso, irmãos. Aqueles cambistas eram uma benção. Não é pecado vender nada na frente da igreja, era bom, porque, entenda, eles tinham moeda com o rosto do imperador, e não tem como você entregar para Deus uma oferta com o rosto do imperador na época. Então eles precisavam trocar pelo shekel, que era a moeda hebreia. Então eles davam 2 moedas do imperador e pegavam 1 shekel. Então para eles era bom. Ali eles vendiam ovelha, vendiam boi para o sacrifício. Tinha gente que vinha do lugar que hoje era que é a Turquia. Imagine só, se eles vêm com um boi de lá para cá, um mosquito pica, ele fica doente, e a Bíblia diz que não podemos entregar para Deus qualquer coisa. Se o boi ficava doente, ele perdia o boi. Então esses homens vendendo ali, comercializando na porta do templo, era uma benção. O problema é que a corrupção de Anás e Caifás entrou junto com os cambistas. O que era para trocar 2 moedas por uma, agora era 10 moedas por uma. Enquanto os homens entram para ter lucro para si próprio, Deus se manifesta dizendo: na minha casa não, porque aqui sou eu que faço, sou eu que cuido, sou eu que prevaleço, sou eu que domino, sou eu que cuido de todas as coisas nesse lugar. Aí Jesus vem com uma zorrague, coloca a pombinha para voar, boi para correr, cabrito para pastar, homem para correr. Aí Nicodemos quer ir. Anás e Caifás diz: não vai não. Porque o homem fazendo isso pela manhã, no período da tarde ele está preso, e no período noturno ele está morto. Acaba a reunião, o assunto é Jesus. Todo mundo dizendo: quem é ele? Que coragem é essa? Que ousadia é essa? Nicodemos vai embora. Chegando na casa, o servo dele se aproxima e diz: sabe aquele homem lá? Sei. Ó, está morto, né? Não, está vivo. Como assim? Mas não sei. Ele está do outro lado do Jordão. Fazendo o quê? Diz que ele está fazendo a obra do pai dele. Para sábado tem 6 dias, que era o domingo, segunda, terça, até sexta. Jesus do outro lado do Jordão, ele resolve entrar dentro de uma sinagoga. Sendo ela, a sinagoga, nada mais é do que casas ou congregações onde pessoas faziam culto. Para ter uma sinagoga, precisava de um corajoso abrir a porta da casa, para todo mundo vir, ler a lei, ler a Torá, ditos do profeta. E naquele dia, Jesus entra dentro da sinagoga. O dirigente olhou para ele. Jesus não fez voto de nazireu, mas ele andava como tal, barba, cabelo, roupa, e não tocava em nada morto, só no esquife, mas no morto não. E quando aquilo acontece, o dirigente olhou para ele e disse: o senhor está com uma oportunidade. Jesus ele veio, ele poderia contar um testemunho que ele nunca contou. Ele poderia mudar o quadro da história contando um testemunho. Ele poderia falar: eu sou a criança que há 18 anos fiquei esquecido. Há 18 anos eu apareci lá no templo e eu ensinei os rabinos naquele dia. Porque Jesus era criança que apareceu e sumiu com 12 anos. Ele poderia mudar o quadro da história, mas ele não estava ali para falar de si mesmo. Até porque o dirigente olhou para ele e disse: lê aqui. Quando ele abre aonde o homem mandou ler, Isaías estava falando de Jesus, capítulo 61. E o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para pregar as boas novas aos humildes e mansos de coração. Ele me ungiu para trazer vida aos que estavam mortos. Ele me ungiu para trazer alegria aos que estavam tristes, e para trazer esperança para aqueles que estavam perdidos. Todo mundo
mundo esperando o Messias vir, numa espécie de Davi com Moisés, vara de ferro, cavalo branco, regendo as nações, para sentar na cadeira que ali estava, Jesus com uma vara de madeira, e num jumentinho com roupa simples, ele se fez homem, mudando a pirâmide, porque todo homem que nasce, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas ele sendo Deus se fez menino, segundo Isaías, tornando-se menino pelo contrário da pirâmide, ao ponto de ser homem. Por volta dos 30, ele se assenta na cadeira que dele é por direito. Os homens se levantam e dizem: blasfêmia! E não se entristeçam e nem fiquem espantados, senhores, porque Jesus precisou sair correndo daquele culto. E tem muito lugar que não deixa mesmo Jesus ficar do lado de dentro. Só que o pregador vai embora, mas a mensagem fica no coração de alguém. O homem olha e diz: será que o senhor pode pregar lá na sinagoga que eu pertenço? Ele diz: só me dá o dia, o endereço, o horário que eu estarei lá. Quando Jesus chega, diz a Bíblia agora, que nas primeiras fileiras estava escriba, fariseu, saduceu e zelota, com pergaminho e caneta na mão, que eram umas penas com pluma de paetê, molhando na tinta e esperando Jesus falar algo para eles anotar e dizer blasfêmia. Só que naquele dia, irmãos, era um culto que tem na sinagoga. E os cultos da sinagoga, eu disse isso aqui uma vez, os cultos da sinagoga não se entra mulher, era composto somente por homens. Se nós olharmos para a nave da igreja, 70% hoje aqui é mulher. A maioria faz uma função excelente na obra. A pastora orou, o céu desceu aqui, os irmãos cantaram com duas irmãs, e é uma benção, porque hoje necessitamos muito das irmãs no culto. Por exemplo, na igreja que eu dirijo, eu cuido de 35 irmãs do círculo de oração, irmãs do coca, irmã que ora, irmã que jejua, e são a coluna da igreja hoje, lá aonde nós congregamos. Só que naquela época as mulheres não tinham tanto valor, igual nos dias da atualidade. Só que um belo dia, um culto repleto de homens, entra uma mulher no culto e assenta na última cadeira. Jesus em secreto diz: Pai, é um culto de ensino, mas quem é que pode me impedir, a não ser o Senhor, desse culto se tornar um culto de cura e libertação? Deus olhou para ele e disse: ninguém, meu filho. Então Jesus diz a palavra que deixa todo mundo de boca aberta: mulher. Todo mundo está procurando, e no último lugar eles avistam ela, e ele diz para ela: saia do teu lugar e venha aqui. Eu estou arrepiado. E venha aqui na frente agora. A Bíblia diz que essa mulher veio encurvada de lá para cá. Jesus estende a mão e expulsa o demônio de enfermidade que estava na vida dela. Entenda meu negócio, para a mulher estar com o demônio, não era para ela estar dentro da igreja. Imagine a guerra que ela enfrentou, aqueles 12 ou quase 18 anos, andando querendo entrar para ouvir uma palavra. Só que o problema é que o sumo sacerdote estava corrompido. Se está corrompido, não tem como a palavra entrar no coração. Mas quando Jesus está do lado de dentro, o inimigo não segura quem quer ouvir a palavra, o inimigo não segura quem quer sentir a palavra, o inimigo não dá conta. Aquela mulher entrou no culto de cabeça baixa, mas ela voltou para a casa dela com a cabeça erguida. Aquela mulher entrou com um problema de anos, mas ela foi embora com a solução do problema dela. Ninguém conseguiu anotar nada. Jesus sai, porque o pregador vai embora, mas a mensagem fica no coração de alguém. Eu vi o que o Senhor fez. Será que tem como pregar na sinagoga que eu dirijo? Só me dá o dia, o endereço e o horário que eu estarei lá. Só que João 14, salvo engano, ou Mateus 14, vai dizer que a fama de Jesus correu por toda a Judeia, ao ponto de chegar no ouvido de Anás e Caifás, dizendo: esse homem aí vai tomar o nosso lugar, esse homem aí vai tomar aquilo que é nosso. Irmãos, a inveja existe, infelizmente ela existe. Se você ver o texto em que Isaac, ele está cavando o poço e prosperando, a Bíblia vai dizer: e os filisteus tiveram inveja de Isaac.
porque ele prosperava 100 vezes mais. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? No momento em que eu estava ali, que a pastora estava orando, eu vi nesse teto aqui, bem nesse lugar, o teto rompendo, mas espiritualmente, e caía pozinhos como que de ouro. E Deus falava comigo, pastora Paula, que Deus está mandando uma prosperidade muito grande neste lugar. Só que caía só no altar, e eu dizia: Deus, que negócio é esse? E ele falava comigo: todo aquele que investir no altar, o altar tem prosperidade na vida dele, tem prosperidade na vida dela, tem prosperidade. Assim como Isaac, ele não tinha quase nada, mas ele plantava uma semente, colhia 100, porque Deus prosperava 100 vezes mais. Assim Deus dizia para mim falar: essa igreja irá colher 100 vezes mais. Se puder me dar só um pouquinho de retorno, só retorno, para lá não precisa. Quando isso está acontecendo aqui, perante a Bíblia Sagrada, eles estão dizendo: precisamos parar ele, precisamos estagnar, mas nós não temos força. O único que tem força é Herodes, é ele que pode parar esse tal homem por nome de Jesus. Então vem Anás e Caifás e diz: Herodes Antipas, tem um homem aí que ele está fazendo coisas no dia chamado sábado, e a lei não permite. Nós queremos barrá-lo, pará-lo, porque ele está acabando com a espiritualidade do povo. Ele deu uma olhada e disse: olha, mas o que de tão ruim que esse homem está fazendo? Porque Herodes também não é bobo, e a pergunta que ele pede exige uma resposta, até porque não é uma pergunta retórica. E eles respondem dizendo: esse homem está fazendo coisas ruins, porque a lei manda descansar, mas no dia chamado sábado, ele está curando, ele está fazendo o cego enxergar, ele está fazendo o coxo andar, ele está fazendo o mudo falar, ele está expulsando o demônio. Herodes dá um passo para trás e diz: essas coisas não são ruins, essas coisas são boas. Então faz o seguinte: vocês cuidam da religião, eu cuido da coroa. Então Anás e Caifás apela e diz: olha, estão dizendo aí que ele é o rei dos judeus. Mexeu com a coroa, mexeu com Herodes. Rei dos judeus. Ele tira a coroa, ele coça a cabeça e diz: é ele. Ele quem? É ele que o papai disse que se não matou, ele seria rei no nosso lugar. Que negócio é esse, Herodes? Ele diz: deixa eu te explicar. Há 30 anos atrás, vieram os magos do Oriente, não são reis e não são 3, trouxeram 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Chegaram até o meu pai e disseram: viemos adorar o rei dos judeus que acabara de nascer. Herodes o grande na época disse: não, os meus filhos ainda já são plebeu, nasceu faz tempo. Ele chama os 3, Filipe, Antipas e Arquilau, ambos Herodes no primeiro nome. Vem aqui que os homens trouxeram presente para vocês. E os magos do Oriente, que também eram astrólogos, conhecia e estudava as estrelas, disse: não é ele, porque conhecemos a profecia de Miqueias e sabemos que não é esse. Nasceu, acabou de nascer, ele tem dias de vida. Herodes falou: acha ele e traz, porque eu quero adorá-lo. Mas o mesmo anjo que aparece para Maria, que aparece para José, que aparece para o pai de João Batista, fala com eles dizendo: não leva o menino até Herodes, porque ele vai matá-lo. Vendo que é enganado, ele monta uma chacina belemita. Me escute bem, ele manda matar as crianças de 2 anos abaixo. Só 3 conseguem sobreviver. O primeiro é Jesus, o segundo é João Batista e o terceiro é Natanael. Esses 3 sobrevivendo, ele monta essa chacina. Passa 15 anos, ele chama os 3 filhos e começa a dizer: eu tenho medo. Que medo é esse, pai? Tem um rapaz aí, tem um menino que eu mandei matar. Se eu não matei ele, e se eu não acertei, ele vai ser rei no lugar de vocês.
Que negócio é esse, pai? Olha, eu não sei, o medo que eu tenho eu transfiro para vocês. Faz 15 anos que ele nasceu, olha só. Só que aí Herodes o Grande morre, e passa mais 15, e 15 com 15 são 30. E a minha Bíblia diz que com 30 anos de idade, Jesus monta uma escola apostólica. Ele chama Simão, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes. Ele está revolucionando o mundo com cura, milagre, prodígio, maravilha. E agora Herodes está do lado de Anás e Caifás, com a coroa no peito, derramando lágrima e dizendo: é ele que o papai disse que se não matou, ele seria rei no nosso lugar. Ele vai tomar a coroa, ele vai tomar o nosso lugar. Pastora Paula, a preocupação dele era tamanha, ao ponto de entrar a inveja no meio. Eu não sei por que eu estou falando tanto desse nome aqui no altar essa noite, porque a inveja dele aumentou, porque Herodes, ele tinha a melhor adega de vinho, mas é Jesus quem transformava a água em vinho. Herodes tinha a melhor peixaria, mas é Jesus quem multiplicava o peixe. Herodes tinha a melhor padaria, mas é Jesus quem multiplicava o pão. Herodes tinha o melhor barco, mas era Jesus quem andava por cima das águas. Herodes quer ser rei, mas Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus sempre prevalecia. Então Herodes chama o guarda e diz: acha ele, e manda ele parar de fazer o que ele está fazendo. Sabe onde ele está? Na sinagoga, fazendo o quê? Ia começar o ensino. 13 homens iguais. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado, olharam para Pedro e disse: você anda com ele, porque você veste igual ele e fala igual ele. Então os homens dizem: qual de vós é o Jesus chamado Cristo? Ele disse: sou eu. Ele nunca negou a identidade. Ele nunca saiu falando quem era, mas quando eles falavam quem ele era, ele dizia: eis-me aqui. Pedro, quem vocês dizem por aí que eu sou? Uns dizem que o Senhor é profeta, uns dizem que é o Elias, mas nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus, que foi enviado para tirar o pecado do mundo e entregar salvação para a nossa vida. O Senhor que é o Jesus, sou eu. Herodes mandou parar de pregar. Ah, mandou? Olha o que ele diz, está na Bíblia: avisa para aquela raposa que hoje eu vou pregar, vou fazer a obra do meu pai e eu não vou parar. O problema, Almir, é que tem muito pregador com medo das raposas. Tem muito pregador com medo das autoridades constituídas. Mas Jesus nos ensina que o caráter que Ele nos chama é Ele que nós temos que usar. Pregando para simples, pregando para judeu, pregando para gentil, pregando para presidente, para quem for. Porque a identidade que Deus te deu, você tem que usar. O caráter que Deus te deu, você tem que usar. Pastor, isso não existe. Atos dos Apóstolos. Chegava judeu, Pedro pregava usando toda a língua verbística que ele tinha. Chegava os gentios, ele batia. Aí vem Paulo. A Bíblia diz que ele resiste ele na cara e diz: não tem diferença, todos são almas e são filhos de Deus. Sendo assim, nessa questão, o guarda diz: olha, ele não vai parar de pregar, não vai? Então vai lá e prende ele. Na hora que chega, Jesus estava pregando. Como ele tem costume romano, e quem estuda sabe do que eu estou dizendo, eles não podem atrapalhar nenhum tipo de culto em nenhuma religião, tanto sendo de Baal, Azera, Astarote, Nergal, Melectaus, para Deus com D maiúsculo, e nem os deuses com D minúsculo. Então eles tinham que esperar aquilo que estava acontecendo. Sendo assim, os guardas olham um para o outro e dizem: e agora? Se nós voltarmos sem ele, nós vamos ficar presos ou até morreremos. E agora, começou o culto, nós não podemos parar. Um olha para o outro e diz: a única solução é essa. Qual? Participar do culto. Ele fica na porta. Vem um dos discípulos, salvo engano o nome do historiador que diz isso, mas chega Pedro na porta, porque ele diz que era o discípulo mais carrancudo que tinha, e diz: o que vocês vieram fazer aqui? E ele diz: nós viemos prender aquele homem, mas se precisar, nós prendemos você também. Ele murcha e vem, porque cada um é por fora como realmente é por dentro. Aí vem outro discípulo,
e diz: homens, entra para dentro, porque de pé vocês vão se cansar. Tem um lugarzinho aqui, se assenta, pode tirar o capacete, deita a espada, deixa o escudo de lado. Aí diz o historiador que vem outro com 2 copinhos, não sei se é água, não sei se é um suco da uva pura, eu não sei, mas entrega na mão deles uma bebida para eles beberem, e não demora 5 minutos, os discípulos preocupados, vem e diz: e aí, vocês vão prender ele? E eles começam a falar: rapaz, nós vamos prender é você. Por quê? Porque nós queremos ouvir o que aquele homem está pregando lá, e você está atrapalhando. Acabou o culto, eles estão chorando. Os discípulos diziam: e aí, vai prender o homem? E em lágrimas eles diziam: não, não vamos prender ele não, porque nunca ouvimos palavra semelhante a essa, palavra que traz renovo, palavra que traz vida, palavra que transforma, palavra que traz o que precisamos. Herodes, toma aqui a carteirinha da guarda palaciana, porque a partir de agora nós somos seguidores desse homem, por nome de Jesus Cristo. Só que o problema aumenta, porque é sábado, e sendo sábado tem a reunião chata dentro do Sinédrio. Então chega todo mundo de cara triste, desanimado. E eu sei que você já veio num culto, pelo menos num culto desse jeito, triste, desanimado, parece que Deus não fala, você traz o problema junto, ou você vem bem, chega na porta da igreja, a mensagem chega, você lembra daquilo e você fica triste. Mas eu preciso te lembrar: Jesus está do lado de dentro. Jesus, ele conhece todas as questões da minha e da tua vida. Jesus sabe tudo que se passa entre juntas e medulas. E quando eu digo isso, na onde tem doença, Jesus pode curar. Aonde tem problema que entrou na tua cabeça, na tua alma, no teu psique, Jesus, ele pode limpar, tirar e colocar algo novo. Se prepara, é uma quinta-feira diferente na tua vida, porque Jesus, pela palavra, visita o teu espírito. Pelo teu cansaço você venceu e chegou, mas pela alma, Jesus, ele visita o teu psique, e ele repreende tudo quanto é tipo de doença psicossomática que te deixa para baixo, para não ser feliz na tua vida. Quando isso acontece, ele entra no culto, e ao entrar no culto, ele vê que o povo está triste, e a tristeza pega, irmãos. Tenta consolar alguém que está triste, você já faz cara de triste, você já muda a voz. Tem alguém que chora junto, porque é bíblico chorar com os que choram, e parece que nós absorvemos aquela situação para a nossa vida. Nicodemos, ele foi murchando, ele disse: está iniciada essa reunião, e ninguém dava glória, ninguém dava aleluia, ninguém sorria. Ele olha para um lado, Anás dando sinal, Caifás mandando eles baixar a bola, e naquela situação, Nicodemos explode. Ele levanta, ele pede um livro, ele abre o livro, e ele diz: olha, hoje o culto vai ser diferente, porque nós vamos tratar de coisas jurídicas. Nós estamos com um enorme problema lá em Cafarnaum. E o rapaz olha bem, ele diz: lá? Sim, o senhor que é o representante? Sou eu. Então ele fala para o representante de Cafarnaum ficar de pé, e ele diz: o dinheiro do imposto não está entrando. O que está acontecendo? Eu estou com problema, porque se o dinheiro daqui não entra, eu não mando para Roma. Eu tendo problema com Roma, eu tenho problema com vocês. O que é que está acontecendo? E ele diz: Senhor, o senhor não está sabendo? Ele: não, o que? A maior firma que nós tínhamos lá faliu. Ele olhou e disse: rapaz, mas com tanto de gente trabalhador naquele lugar, um mar da Galileia a favor de vocês. Ele diz: é aí que está o problema, porque era um dia normal como todos, mas a praia estava lotada de pessoas. Tudo isso porque um homem estava lá por nome de Jesus. Ninguém havia pescado nada naquele dia. Ele olha para o sócio de Zebedeu e diz: vai até o mar alto, porque você vai ter sucesso. Jesus estava falando para ele: o problema não é o mar, o problema não é o barco, o problema não é a rede,
O problema é porque tem dia para receber o que você tem para receber, tem hora para receber o que você tem para receber. E o negócio aqui era só com Deus, porque quem é pescador sabe o que eu vou falar. Pedro só pesca à noite, porque o peixe que ele precisava pegar só se pegava no período noturno, e Jesus está mandando ele ir de dia. Ele lança a rede, ele pega os peixes, o barco quase vem a pique, ele para o barco. Pedro ficaria rico da manhã até o almoço. Sabe por quê? 2 mais 2, mente de empreendedor. Muita gente na praia e muito peixe pescado. Aquele peixe, além de ser grande, era o peixe que Jesus falou que Pedro iria pegar. Quem daqui não compraria um peixe desse lá na feira, lá na praia? Porque é o peixe que Jesus ordenou que ele pegaria. Então Pedro ficaria rico da manhã até o almoço. Mas ele olha para Pedro e diz: Pedro, larga tudo e me segue. Pedro, quem você prefere? A providência ou o dono da providência? Quem você prefere, o ouro ou a prata? Ou o dono do ouro e o dono da prata? E tem muitas pessoas que se apegam no ouro e na prata. Eu preciso te dizer, o dono do ouro e o dono da prata é aquele que pode providenciar hoje na tua vida. Pastor, o senhor pode pregar disso? Eu posso, porque só Deus sabe como que está a minha vida. Mas eu conheço aquele que rege a minha história. Eu conheço aquele que cuida da tua vida. Eu conheço aquele que cuida da tua história. E não é à toa que eu vi o pó de ouro caindo aqui, e Deus colocando na tua mão, Deus colocando na tua casa, Deus visitando a tua empresa. Eu creio que Ele vai fazer no nome de Jesus. Pastor, enquanto eu estou pregando aqui, tem alguém que entrou nesse culto hoje e estava dizendo: janeiro está difícil, janeiro as coisas estavam, oh meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer. Jesus me trouxe aqui para te dizer: janeiro é só um aprendizado, porque o mês de fevereiro entrou e é Ele que vai pôr providência, Ele que vai dar providência. Se prepara, porque o telefone vai tocar, o WhatsApp vai apitar, o orçamento vai chegar, Deus vai fazer, e você vai dar um testemunho aqui ainda no mês de fevereiro, dizendo: aquele pó de ouro entrou na minha casa, entrou na minha vida, entrou na minha empresa. Da Suramaia. Sendo assim, Jesus ele monta essa escola apostólica. E Ele está revolucionando o mundo, com cura, milagre, prodígio, maravilha, por onde vai. E Nicodemos, preocupado com tudo aquilo, ele diz: quem é esse Jesus? Quem é esse homem? Ele vira a página e diz: cadê o representante da Galileia? O homem levanta, e ele diz: é verdade tudo que ele está dizendo? Ele diz: é verdade. Acabou, a firma de Zebedeu faliu, porque pescador igual eles não tinha, porque de uma vez só foi Pedro, Tiago, João e André. Está tudo andando com esse homem. Ele diz: pois bem, na Galileia também não está entrando o dinheiro, o que está acontecendo? Ele diz: rapaz, o problema aumentou, porque o mesmo que trabalhava lá em Cafarnaum era o mesmo que trabalhava aqui. Lembra dele, Levi, homem bom toda a vida, cobrador de impostos. Jesus entrou lá, mas ao sair com uma multidão de 400 pessoas, disse: Levi, larga tudo e me segue. Levi largou o posto. Senhor, o nome dele não é mais Levi, o nome dele é Mateus, e ele é um dos seguidores desse homem por nome de Jesus Cristo. No meio da multidão, o homem levanta a mão e diz: Senhor, eu posso falar? Ele diz: pode. Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou o representante lá de Jericó. E esse homem passou lá. Todo dia cedo eu trazia uma esmola para um cego que ali jazia. Só que pela manhã eu passei, e eu com a moeda na mão, jogando para o alto, esperando ele para dar. E eu pergunto: cadê o homem que aqui ficava? E as pessoas me falaram: Jesus passou aqui e deu a vista a esse homem. E esse cego só sabe falar: Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. O outro levanta a mão e diz: Senhor, eu posso falar? Pode.
morte. O que o senhor quer dizer? Eu estava lá em Naim, e uma mulher descia as ruas de Naim à morte. Ela chorava porque o filho estava dentro do caixão. Todo mundo, Senhor, tem que parar para o cortejo da morte passar, a procissão da morte. Mas esse homem não respeitou a morte. Eles que tiveram que parar para esse homem entrar. Ele toca no esquife, o menino pula, dizendo: mãe, mãe, mãe. E todo mundo atônito, ela abraça o menino, e a mulher só sabe falar: Jesus tem vida, Jesus tem vida, Jesus tem vida para entregar. O outro levanta e diz: eu represento a região de Gadara. Esse homem foi lá, mas ele só me trouxe problema. Lembra do endemoniado? Ele tirou o demônio dele, só que a manada de porcos ficou possessa e acabou com tudo. Morreram, pularam dentro d'água. Esse homem só me trouxe problema. Nicodemos diz: mas que problema que ele trouxe? Sendo que o problema era o endemoniado. Ele diz: agora está pior. Por quê? Porque agora ele está batendo de casa em casa e dizendo: Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. Anás e Caifás levanta e diz: é mentira. Senhor Nicodemos, nós temos um principal da sinagoga. Por que não perguntamos para ele se realmente é verdade? Ele diz: é verdade. Cadê ele? Está ali, o nome dele é Jairo. Jairo, Jairo, Jairo. Aí chega alguém e diz: Senhor, Jairo não veio. Ele diz: como que ele não veio? Ele é o único que não pode faltar, que é ele. Senhor, a filha dele morreu. Eu sei, nós mandamos os pranteadores lá. O senhor não está sabendo? O que? Jesus, quando saiu de Gadara, foi dentro da casa de Jairo. A filha estava morta, mas ele diz: ela está dormindo. Ele entrou com os 12, mas da porta para dentro é só Pedro, Tiago e João. E ao entrar, ele olha para a menina morta, e ele disse umas palavras lá que todo mundo está dizendo que é em outra língua. Ele disse Talita cumi, que significa: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina deu um pulo e ela começou a celebrar vida. Jairo rasgou a credencial do judaísmo e na casa dele virou um ponto de pregação para dizer que Jesus tem vida, Jesus tem vida. Anás e Caifás levanta e diz: é mentira. Vamos tratar de assuntos que são verdadeiros. Eu e Anás estávamos até o terceiro dia do velório do homem mais importante de Betânia. Pergunta para ele: cadê o representante? O representante se levanta sorrindo, e ele diz: não estou entendendo. O homem mais importante morreu e vocês sorriem? Ele diz: eu estou sorrindo porque Anás e Caifás ficou até o terceiro dia, mas Jesus foi lá no quarto dia e disse: Lázaro, vem para fora, meu amigo. E ele só sabe falar: o meu amigo me chama pelo nome. Nicodemos acaba a reunião e vai embora. Ele diz para o servo dele: acha ele, porque eu preciso ter com esse homem. E ele acha, no segundo andar da casa de João Marcos. Ele pega todo o relatório e vem. Na hora que ele chega, ele diz: Senhor, achei ele. Ele vai ficar essa semana na casa de João Marcos. 5 minutos eu termino. Ele vai ficar na casa de João Marcos essa semana toda. É no segundo andar. Ele disse que vai fazer a ceia, algumas reuniões ali. Eu não sei o que é, mas eu trouxe um relatório completo. Ah, é? Qual? Senhor, eu vi que esse homem não é qualquer um. Eu vi que esse homem é diferente. Como diferente? O quê? Eu vi que esse homem está escrito na tua capa. Ele diz: não pode ser. Na hora que ele puxa a capa, ele aponta o dedo. Gênesis 3,15: e nascerá um, a qual a serpente ferirá o seu calcanhar. Ele diz: não, não pode ser ele. Ele puxa a capa, arrepiando, mas ele diz: não pode ser ele. Não, não dá. Senhor, eu descobri que esse homem é diferente. Cadê o rolo de Isaías? Ele sobe na escada, pega, tira a poeira, abre no capítulo 7, no verso 14, que está para nós canonizado: e nascerá um menino
menino de uma virgem, e o seu nome se chamará Emanuel. Ele diz: não pode ser. Isaías devia estar biruto quando escreveu isso, porque ele está dizendo que vai nascer de virgem. Você está me dizendo que esse homem no céu tem pai e não tem mãe, na terra vai ter mãe e não tem pai? Ele diz: eu não sei, se está escrito eu acredito. E qual que é o nome dele? Capítulo 9, olha aqui, Senhor: e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor dos senhores. Aonde foi que esse homem nasceu? Ele pega o rolo de Miqueias, capítulo 5 e o verso 2: porém tu, Belém Efrata, pequena dentre as outras, mas de ti sairá aquele que será Senhor em Israel. Ele diz: eu estou indo, e agora eu começo a pregar, em 2 minutos eu termino. Estou indo, não vai. Por quê? O Senhor tem uma coroa na cabeça, o Senhor tem um sapato de salto, o Senhor tem um anel no dedo e uma capa nas costas. Mas o que tem, Senhor? Todo mundo vai lhe reconhecer. Ele diz: não tem problema. Não, então nós somos amigos? Somos, então eu vou falar. Pode falar? Pode. O Senhor é príncipe, o Senhor tem que usar a coroa. Mas o Senhor quer ter um encontro com Cristo? Quero. Então tira a coroa, porque Ele é rei. A coroa é dele, não é tua, Nicodemos. Quem tem que aparecer é Ele, não é você. Quem tem que estar em evidência é Ele, não é você. Quem tem que brilhar é Ele, não é você. Nicodemos tira a coroa, e ele diz: estou indo. Calma, por quê? Senhor, o Senhor tem um sapato de salto, o Senhor tem que usar. Eu sei, o Senhor é príncipe, porque Saul, o primeiro rei da nação de Israel, era alto. Então todo mundo queria imitar. O problema está aí, nós queremos imitar aquele que Deus já rejeitou. Ele coloca o sapato de salto para ficar alto. Ele diz: olha, o Senhor realmente quer ter um encontro com Cristo. E eu estou falando no sentido espiritual, viu, senhoras? Porque você quer ter um encontro? Quero ter. Quer mesmo? Eu vou. Então faz o seguinte: desce do salto, Nicodemos, porque para ter um encontro com Ele precisa se diminuir, precisa se humilhar. Você não é melhor do que ninguém, não, Nicodemos. Você pode ter posição perto de nós, mas perto de Cristo você só é mais um, porque Ele é rei, Ele faz, e é Ele que pode andar. A banda, por favor, pode me auxiliar aqui já? Ele dá uma olhada para aquela situação, ele tira e ele diz: estou indo. Ele diz: não vai. O anel, ele disse: mas só faltava essa, porque o meu anel é a minha identidade. É com ela que eu molho na tinta e eu epígrafe a lei e a carta que predomina sobre a minha família. É de anos que ele vem passando, do meu bisavô para o meu avô, para o meu pai e para mim, e eu vou passar para o meu filho. Ele diz: o teu anel é o quê? Minha identidade. Sabe o que Jesus estava pregando lá? O quê? Que quem quer ter um encontro com Ele precisa ter uma nova identidade. Ele tira e ele diz: estou indo. Ele diz: Senhor, a capa. E por favor, se coloque em pé. Ele diz: a minha capa eu não tiro. A minha capa, além de ser minha, eu carrego a palavra. E carregando a palavra, eu não desaparto dela. Nicodemos, o senhor carrega o que nas costas? A palavra. O senhor carrega atrás. Aquele homem é a verdadeira palavra. Aquele homem lá, João escreveu que ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a verdadeira palavra. Ele olhou e disse: mas se eu tirar a minha capa, com qual capa que eu vou? O homem não conhecia o momento dele, conhecia a história. E eu amo quem conhece a nossa história e não só o nosso momento. O meu momento hoje é o que todo mundo vê na rede social: cuidando de ovelha, construindo sem ter dinheiro, abrindo obra, cuidando da igreja de Jales. Pela bondade e misericórdia, isso vale um grito, um assobio e um glória. Há um mês nós abrimos uma congregação em Madrid, na Espanha. Esse é o meu momento, mas a minha história foi cavar.
A minha história foi passar luta, passar problema, passar isso, passar aquilo, para chegar onde eu cheguei. E você sabe a história que você passou para chegar aqui. Um dia eu sentei com o pastor Eduardo e com a pastora Paula. Eles contaram a história para a igreja estar hoje do jeito que está, a maneira que Deus fez. E se você sentasse comigo para contar a tua história, lembra de como era antes. Para você estar aqui hoje, você tem história. Não é só o teu momento que está aqui bonito, com uma roupa bonita, dando glória, dando aleluia e recebendo de Deus a tua salvação. Não, porque tudo tem uma história. O moço não conhecia o momento de Nicodemos, ele conhecia a história. E Nicodemos disse: com qual capa que eu vou, sendo que eu só tenho essa? Ele olhou para ele e disse: põe aquela. Qual? Aquela quando você chegou aqui, quando ainda não era nada. Aquela quando você ainda tinha muito pecado. Aquela quando você nem participava da ceia. Aquela quando você nem tinha vontade de adorar. Qual capa? A capa da humildade, a capa da sinceridade. Deus me trouxe nessa quinta-feira para te dizer: é noite de lembrar do primeiro amor. É noite de lembrar como que fervia dentro do teu coração a alegria de estar na presença do Senhor. É noite de lembrar como que nós queríamos estar todos os dias dentro da igreja do Senhor, querendo abençoar, querendo fazer, querendo ir para a Bahia, querendo ir para a África, querendo ir para lá, para cá, cuidando do órfão, da viúva. Deus me trouxe aqui, sabe para quê? Para ter um novo nascimento espiritual nessa noite. Ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nessa noite tem pessoas nascendo novamente aqui nesse lugar. Eu preciso orar pela tua vida. Você consegue fechar os olhos? E aqueles que podem, coloca a mão no coração. Se for necessário e possível, apagar as luzes, porque eu creio que o Espírito Santo vai tocar até naquele que é tímido, até naquele que não tem coragem de abrir a boca e dar lugar. E dar lugar. Amassou remarraia, eleia churamacanda larrácia. Esquece quem está na direita, esquece quem está na esquerda, esquece que tem um jovem Senhor pregando. O negócio agora é você e Deus. O negócio agora é você e Ele. Fecha os seus olhos. Começa a voltar o teu pensamento para o céu agora. Deus está visitando pessoas aqui no nosso meio. Deus está visitando pessoas aqui. E Ele está dizendo: haverá um novo nascimento nessa noite. Haverá um novo nascimento. Você que está por através da rede social, Deus está visitando a tua casa. Deus está te visitando aí aonde você está, seja em São Paulo, nos Estados Unidos, na África, aonde for, Deus te visita. E Ele está dando um novo nascimento. Deus está visitando o íntimo da tua alma nessa noite. E eu vejo um novo nascimento do lado de dentro. E Ele dizendo: sou eu que faço, sou eu que cuido, sou eu que entro, sou eu que trato. Eu não sei porquê, mas quando eu olho para você, eu vejo um instrumento na tua mão. E Deus dizendo: sou eu que capacito, sou eu que faço e sou eu que cuido da tua história. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o que nós necessitamos. Enquanto eu ministrava, Deus dizia para mim: fala para ela não se preocupar, porque a preocupação entrou no coração dela e no coração dele. E Deus dizia para mim: fala para eles que cada dia de janeiro eu sondei a preocupação deles. Só que fala para eles que fevereiro apenas começou. E sou eu que entro com a provisão necessária na vida de você. Se prepara, não vai ter tempo
tempo, vai ter correria. Amor, mas eu não vou conseguir almoçar, por quê? Porque eu preciso ir ali, eu preciso ir lá, eu preciso fazer. Deus está escancarando a porta essa noite para a tua vida, profissional. E Ele diz: sou eu que cuido, porque eu prometi lá atrás e eu sou fiel para cumprir aqui, assim diz o Senhor. Senhor, aqui está a sua igreja. Assim como houve um novo nascimento com Nicodemos, aquele que necessita, assim faça na vida dos teus servos, porque eu creio que o Senhor tem algo maior preparado para cada um de nós. Enquanto o Senhor não volta para buscar a sua igreja, capacita os teus filhos nessa noite, para que eles venham, Senhor, ó Deus, fazer a tua obra com amor e alegria. Senhor, eu penso a tua bênção sobre eles, e quem recebe, dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite.